Boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou a professora Flávia Lisboa. Nós vamos trabalhar neste treinamento do SIGA-A um tópico da disciplina Poluição Ambiental. Eu sou engenheira sanitarista de formação e tenho mestrado em Engenharia Ambiental. Esse é o nosso mapa de atividades que nós vamos trabalhar durante esses dias de treinamento. O tópico que nós vamos trabalhar trata a respeito do conceito das causas e das consequências da poluição ambiental, em especial da poluição da água, do ar e do solo. O que eu quero que vocês aprendam ao final deste treinamento? Conhecer os tipos de poluição, compreender os fatores que causam a poluição ambiental e compreender as consequências da poluição do ar, do solo e da água. Em relação aos recursos didáticos e a metodologia, nós vamos trabalhar em formato de videoaulas, com a apresentação do PowerPoint gravada, com o uso do aplicativo Ocam. Vamos trabalhar com áudios explicativos, bem como vou disponibilizar para vocês vídeos de apoio. Ao final desta apresentação, vai estar um link de um vídeo que trata sobre o tema água, para que vocês visualizem. Em relação às atividades, nós vamos trabalhar na forma de tarefas, conforme disponibiliza o SIGA-A. E essas tarefas, elas vão estar lá cadastradas como questionário. A nossa avaliação ela será realizada por meio do questionário, onde nós vamos utilizar os assuntos abordados nessas videoaulas e nos materiais de apoio que eu vou estar disponibilizando para vocês. Bom, inicialmente é necessário que nós saibamos o que é poluição ambiental. De uma forma genérica, a poluição ambiental ela é qualquer tipo de degradação ou desequilíbrio nos ecossistemas causados por atividades ou ações antrópicas, ou seja, por ações causadas através ou por meio do homem. Nós temos a Lei 6.938, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela define poluição como a degradação da qualidade ambiental que resulta das atividades humanas, que direta ou indiretamente elas vão afetar a saúde, a segurança ou o bem-estar da população. Elas vão criar condições adversas. Algumas atividades sociais e econômicas, elas podem afetar desfavoravelmente a biota, podem afetar as condições estéticas ou sanitárias desse meio ambiente, ou lançar matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, nós podemos verificar que o conceito de poluição é um conceito bastante amplo e de difícil definição. Aí nós temos um outro conceito que diz respeito ao enfoque ecológico da poluição, que foi definido por Samuel Branco em 72. Ele diz que, no seu sentido mais amplo, a poluição pode ser entendida como qualquer modificação das características de um ambiente, de modo a torná-lo impróprio às formas de vida que ele normalmente abriga. E aí, na literatura, nos livros, nós vamos encontrar diversos outros conceitos de poluição ambiental. Quando nós juntamos todos esses conceitos, claro que eles se complementam, e a gente vai ter um conceito assim muito amplo do que seria essa poluição ambiental. É importante também nós conhecermos que tipo de fatores causa essa poluição ambiental. Nós temos dois fatores principais. O primeiro diz respeito ao crescimento da população humana e o segundo diz respeito ao desenvolvimento da indústria. Nós sabemos que esses dois fatores, eles causam algum tipo de degradação nesse meio ambiente. Em relação ao crescimento da população humana, nós temos um exemplo assim muito comum que diz respeito ao acesso da população ao saneamento básico, as redes de coleta e tratamento de esgoto. Hoje, a maior parte das cidades, vou falar do Brasil,
não têm acesso ao sistema de esgotamento sanitário. O esgoto que a maior parte da população produz, ele chega até os rios, mananciais, lagos, sem nenhum tipo de tratamento. E quando esse esgoto chega no ambiente aquático, ele vai causar degradação, ele vai causar a poluição ambiental. Da mesma forma, com o crescimento da indústria, a gente sabe, conhece que os processos produtivos, eles geram algum tipo de resíduo, né, ao término desse processo, que vai impactar diretamente ou indiretamente esse meio ambiente. E assim, em relação às ações antrópicas, né, que o homem desenvolve, essas ações, eu coloquei alguns exemplos aqui, né, de algumas ações que causam essa poluição ambiental. Nós temos como exemplo a atividade de mineração, a atividade agropecuária, a atividade de queima de combustíveis fósseis, seja pelos veículos, seja pelas indústrias. Nós temos um problema gigantesco que diz respeito à disposição de lixo no solo, né? E a atividade industrial propriamente dita. Então, eu coloquei, existem bem mais ações que causam poluição ambiental, mas eu elenquei essas que nós consideramos como as principais. E aí nós precisamos saber, né, conhecer os conceitos de fonte de poluição, poluente e poluição. A poluição é causada por um poluente, e esse poluente ele é originado de uma fonte de poluição. E o que seria esta fonte de poluição? Essa fonte de poluição é qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivos móveis ou não, né, que liberam para o meio ambiente algum tipo de matéria, substância, energia que vai causar essa degradação no meio ambiente, né? E o poluente é toda e qualquer forma de matéria e energia, ressaltando o que eu já falei aqui, que direto ou indiretamente causa a poluição do meio ambiente. Essas definições, elas são artigos lá da lei que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6.938. Se eu tiver a fonte de poluição, essa fonte de poluição ela vai estar liberando ao meio ambiente um poluente, esse poluente vai causar a poluição ambiental. Se vocês observaram na definição de fonte de poluição, a gente vai verificar que é qualquer atividade, sistema, processo ou operação. Mas para que essa fonte de poluição ela exista, nós precisamos do poluidor, né? Quem seria o poluidor? Seria a pessoa física, as pessoas normais que não têm constituição de empresa, ou as empresas, né, que é a pessoa jurídica, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. É como se o poluidor ele fosse o proprietário da fonte de poluição, por exemplo. E de forma geral, né, quais são as consequências da poluição ambiental? Existem inúmeras, gente, consequências. Eu elenquei algumas e não estou atrelando neste momento a poluição da água, do ar ou do solo. Eu vou falar das consequências de uma forma geral da poluição. Entre elas, nós temos prejuízos à saúde humana, né, por meio da transmissão de doenças que pode se dar de diversas formas. Né? No caso da poluição do ar, nós temos a emissão de poeira, de gases tóxicos para a atmosfera. Em relação ao solo, nós temos a questão do lixo depositado no solo a céu aberto. Nós temos em relação aos danos ocasionados à flora e à fauna por meio das atividades industriais, por meio das nossas atividades diárias. Nós temos os prejuízos a alguns tipos de materiais, a exemplo da poluição atmosférica, que em áreas muito poluídas, né, em que o ar é muito poluído,
há uma concentração muito grande de ácidos na atmosfera e esses ácidos acabam por corroer os monumentos históricos. Traz prejuízos às atividades econômicas e culturais, porque muitas vezes em ambientes poluídos nós não temos como realizar essas atividades. Ela desvaloriza as áreas, porque quem gostaria de morar em um ambiente muito poluído, ou colocar algum negócio em um ambiente muito poluído, ou praticar lazer, atividade de lazer em ambientes poluídos. Ela pode causar chuva ácida, no caso da poluição atmosférica, e também a diminuição da fertilidade dos solos, né? Há um empobrecimento do solo quando se configura essa questão da poluição ambiental. Bom, em relação à aula de hoje, né, nós conhecemos quais são os conceitos de poluição, conhecemos aonde foi definido inicialmente o conceito de poluição ambiental na legislação brasileira, que foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Conhecemos os fatores causadores da poluição. Tivemos acesso também às principais ações antrópicas e conhecemos a definição de fonte de poluição, poluente e poluição. Né? Deixei um vídeo aqui como material de apoio. Esse primeiro vídeo ele trata sobre o tema água, né? Em especial a escassez da água. Na aula posterior, eu vou postar a aula falando especificamente da questão da poluição da água. Na sequência, vou fazer uma videoaula da poluição do solo e, por último, da poluição do ar. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem interagir pelo fórum lá do SIGA e vamos treinar, né? Que o objetivo não é tanto adquirir os conhecimentos da disciplina, mas sim a gente treinar as ferramentas e as possibilidades que o SIGA nos dá de trabalhar na forma de EAD. Muito obrigada, fiquem com Deus.